Bom dia, pessoal. Prazer tê-los aqui, 2 semanas após nossa última coletiva. Coletiva essa que marcava o encerramento da Copa Santa Catarina. Hoje, com muita satisfação, para apresentar nosso novo treinador, velho conhecido, campeão pelo Joinville Esporte Clube, Emerson Maria. Antes de cumprimentá-lo e passar a palavra para vocês, que hoje é o Maria, é o Luciano, que certamente vocês querem conversar sobre futebol. Na última sexta-feira, dia 1º de novembro, marcou o fim do nosso primeira gestão. Dos 2 primeiros anos da nossa gestão, que começou em novembro de 22, terminando em novembro de 24. Eu quero passar para vocês que lá atrás, em novembro de 22, quando estávamos prestes a assumir o clube, nós tínhamos uma grande interrogação dentro desse clube, de como a gente continuaria com ele forte, como ele merece, haja vista o endividamento que ele acabara de herdar, combinando com o ano seguinte a recuperação judicial, que todos vocês sabem. Eu chego à conclusão que esses 2 primeiros anos foram satisfatórios, por atingirmos os objetivos que nós buscávamos, que era a fase 1 de uma jornada longa para esse clube se recuperar, que era a fase de arrumar a casa, fase de estruturação. Em nenhum momento desses 2 anos nós vislumbramos o desempenho esportivo, ser campeão. Óbvio que todo mundo quer, né? Imagina se eu, como presidente, não gostaria de ter participado de finais de campeonato. Mas eu sei e sempre soube que a maior vitória do Joinville nesses 2 primeiros anos que se encerraram era a sua estruturação, não só administrativa, em áreas do clube, mas principalmente de sua dívida. Ela ser acomodada de uma maneira que o Joinville pudesse pagar dali em diante, naquela época, pelos próximos 10 anos. E não foi fácil. Às vezes a gente esquece, às vezes o torcedor esquece, às vezes a imprensa esquece. Acha que foi fácil fazer um acordo que coubesse no bolso do Joinville. Não foi nada fácil. Então foi a maior vitória nossa, foi essa, e ela tem que ser comemorada. Hoje ela é paga. Sexta-feira, coincidentemente, a gente pagou a 18ª parcela da recuperação judicial e assim continuamos fazendo. Fora de campo, nós conquistamos novamente a vaga na Série D. Foi isso que resumidamente aconteceram nesses 2 anos, mas são coisas fundamentais que tivessem que acontecer, porque senão a gente não estaria contando a história daqui para frente. Agora, a partir de ontem, começou o primeiro dia útil do nosso 2º período de mandato. Um mandato alongado, onde a gente encara umas fases ainda mais robustas, que para nós entendemos que é uma fase que vai levar para o momento de consolidação do JEC. Começando por ano de 2025, que chamamos aqui de ano da virada. É o ano onde o Joinville precisa voltar a ter desempenho esportivo, aí sim, para não voltar a ficar sem divisão, porque aí algumas casas nós vamos voltar para trás. E consolidação também financeira. Eu falei um pouco na coletiva de 2 semanas atrás, mas como ela foi muito longa e aí talvez se perca, o Joinville hoje se coloca, né, dentro do ranking que a gente viu estadual como a 8ª força do estado, e os números não mentem. Então lá, é o ranking que o Joinville se colocou nos últimos anos, e isso se equipara muito com o poder financeiro do clube também. Não é à toa que o Joinville nos últimos 4, 5 anos chega ou em 7º, ou em 8º, ou em 9º, basicamente o ranking onde ele está. Nós precisamos furar essa bolha, nós precisamos atingir uma classificação superior a essa, e para isso a gente precisa de investimentos maiores. Nós trabalhamos aqui com 2 frentes. Uma frente é a comercialização do JEC naturalmente, como já sempre é feita, com as propriedades comerciais que ele tem, dentro de um teto que já existe, obviamente, de um time que está agora vai jogar uma Série D, um time como o nosso, para atingirmos um orçamento superior, mas não muito, ao que já foi esse ano. Esse ano a gente teve um orçamento aí, no ano inteiro vai fechar de 6,5 milhões, 7.
Dentro desse ritmo, com o calendário ano que vem, a gente pode chegar aí a uns 8, eu imagino. Gostaríamos que fosse mais, estamos trabalhando para que fosse mais, mas dentro da normalidade vai chegar a isso. Isso não nos sustenta como um time que vá sobrar nos campeonatos, ter musculatura suficiente. Não, isso é insuficiente. Vai depender muito mais do encaixe do time, como a gente vai conseguir trabalhar dentro desse orçamento que o Joinville tem há alguns anos já. Em paralelo, a gente trabalha incessantemente para o Joinville furar a bolha financeira também, para buscar investimentos robustos. Haja vista nossos rivais, que vocês devem acompanhar no noticiário, né? O Avaí, 2 semanas atrás, recebeu um aporte de 22 milhões de reais da Liga Forte. Figueirense se entendeu com o seu parceiro agora, lá com a recuperação judicial, vai receber um aporte de 60 milhões de reais. O Brusque vai receber uma antecipação de 8 milhões de reais. Então, são 3 exemplos aqui de números pujantes que hoje o Joinville não passa nem perto. Então, nós estamos trabalhando, esperamos ter respostas positivas aí até o final do mês de novembro, início de dezembro, para que a gente possa ter um Joinville além do orçamento que a gente já está previsto, com investidores que possam aportar uma receita que nos dê mais musculatura. Então, essa é a nossa frente de trabalho. A segunda fase da gestão é isso. Busca lá na frente a consolidação do Joinville Esporte Clube. A gente teve uma reunião do Conselho na semana passada, acho que foi segunda-feira passada, e foi explanado isso no Conselho Deliberativo. Por isso também estamos andando com a formulação da SAF, do Joinville Esporte Clube, que dentro dos prazos legais deve estar constituída aí em 120 dias, 150 dias, enfim, um semestre no máximo, toda a parte legal está pronta, para que a gente possa acomodar os investidores também, porque ninguém vai investir dinheiro, não patrocinar, investir dinheiro onde ele não tenha garantias, e a SAF dá a garantia real para esses investidores. Então, o trabalho está sendo feito, esses próximos 4 anos serão definitivos para o Joinville, para que ele encontre o seu caminho de vitórias novamente, e começamos por 25. E aí eu já passo aqui a palavra para o Emerson Maria. Palavra não, vou passar para vocês, e aí vocês depois possam fazer pergunta. Eu quero desejar muita sorte, Emerson. Obrigado. É uma honra ter você aqui com a gente. Você simboliza, e é uma pena que demorou tanto tempo, você simboliza a última figura de vitória aqui no JEC. De vitória. Isso é um peso, mas não carrega como peso, carrega como um orgulho. Porque de 14 para cá o Joinville só perdeu, só teve insucessos, endividamentos. Então, que simbolize através do Emerson, óbvio que isso não garante nada, mas nos dá uma atmosfera de vitória novamente. O Emerson pode, junto com muito trabalho de quem está em volta, atrair as vitórias de novo para esse clube, e é assim que a gente espera. Emerson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vou fazer uma fotinho, vou pegar essa camisa para você. Tira a cadeirinha. O animador lá. Vai lá. Etiqueta. Pode haver pergunta, Jaime. Já cumprimentei pessoalmente meu amigo Emerson Maria, e as boas-vindas ao Joinville. A minha pergunta é a minha preocupação também para o segmento Joinville no futebol. Como presidente está difícil, porque infelizmente o Joinville vem de uma Copa Santa Catarina onde foi mal. Eu que acompanho o Joinville desde o início da sua fundação, um dos piores times, teve alguns piores também. O Joinville já teve em sua formação. E eu fico preocupado com o campeonato catarinense. Porque na coletiva que os 2 dirigentes falaram a verdade, tem que falar, né? Que era difícil se desfazer de todos os jogadores. Se você for ter um critério, não aproveitar quase ninguém desse time. Porque eles têm contratos para o ano, e para fazer uma rescisão agora seria difícil, foi falado aqui. Então fico preocupado que
Se o Joinville quer ter uma boa participação no Campeonato Catarinense e na Série D, precisa fazer praticamente um time novo. Isso aqui é verdade. Se for com essa base aí na Copa Santa Catarina, é sério candidato ao rebaixamento do Catarinense, porque nós vimos. Os caras tiveram 7 rodadas para jogar, não jogaram nada, não sei se vão jogar agora. Então, a pergunta para mim, a pergunta minha, essa preocupação para você, professor Marinho, já começaram os contatos para a montagem desse time competitivo, praticamente um novo time, né, do Joinville aí, para o Campeonato Catarinense e para a Série D? Bom dia a todos. É um prazer enorme estar retornando aqui à cidade de Joinville, ao JEC, que é o maior símbolo da cidade de Joinville. Ao longo desses 10 anos andando por esse Brasil afora, quando se fala de Joinville, a primeira coisa que vem é o JEC, na memória das pessoas, né? Então é um prazer enorme estar voltando aqui, num lugar que eu fui muito feliz, que eu tenho muita gratidão, e gostaria também de agradecer aqui ao presidente, ao Felipe, ao Luciano, que foram as 3 primeiras pessoas que eu tive contato, a receptividade de todos os funcionários lá do CT, mais antigos, Serjão, Lincoln, amigos que eu fiz aqui em Joinville. Muito feliz com o meu retorno, e a recíproca também é verdadeira. Minha família ficou muito feliz. Eu estou muito feliz e motivado para, nesse novo momento, colaborar, arregaçar as mangas, trabalhar muito e ser mais uma peça nessa engrenagem para resgatar o nosso querido JEC. Respondendo a tua pergunta, Mira, logo que concretizamos o acerto, eu assisti aos 7 jogos do Joinville, e vejo que nós temos bons valores individuais. Não é difícil se começar uma montagem do zero, e não adianta eu estar aqui, chegar e prometer que nós vamos sair do 0 para o 10. Tem que ser, nós temos que progredir de uma maneira consciente, sabendo o que nós queremos, com os pés no chão. E eu vejo que nós temos atletas que podem nos ajudar, logicamente agregando jogadores mais experientes, com uma certa rodagem, que venham colaborar com esses jovens jogadores. É uma base jovem, nós só tínhamos 2 jogadores na faixa de 30 anos ou mais. O restante eram jogadores que... nós tínhamos 8 jogadores da base do Joinville, jogadores com qualidade, com potencial a serem lapidados. O caso do Kendi, o caso do Eric, Alisson e por aí vai. Jogadores jovens que foram contratados aqui com potencial, o caso do Gabriel Chagas, citando um aqui, o Lucas Senna, jogadores com base importante em grandes equipes do Brasil. Gostaria de exemplificar que quando eu chego aqui em 2013, nós tínhamos jogadores jovens também, o caso de Edgar Júnior, que não era conhecido, tinha dificuldade de finalização, que nós melhoramos, que nós lapidamos. Nós tínhamos Naldo, que era um jogador que era zagueiro na época, que não era conhecido também. Só para citar 2 exemplos, né? Meninos que nós agregamos ao elenco, o caso de Gustavo Sauer, o caso de William Pop, depois Cadu. Então, não é porque não obteve resultado desportivo que nada presta, né? E a gente jogar todo um processo e todo um trabalho por água abaixo. Então, nós temos que ter muita tranquilidade. Então, estão sendo feitas as análises. Gostaria aqui também, até deveria ter falado isso no início aqui, de agradecer ao meu grande amigo Fabinho, que iniciou o processo no início do ano e que levou o Joinville a ter calendário ano que vem. Ao Ney Franco também, que iniciou, o professor Ney, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma referência, que iniciou também esse trabalho de remontagem, que não é fácil, né? Você ficar tantos meses sem jogar, uma torcida tão exigente, que cobra, um clube que é acostumado à vitória, e você começar do zero. Sei que está todo mundo, ninguém ficou satisfeito, a gente acompanhando como torcedor também não ficou satisfeito com os resultados. A tua preocupação é a nossa também. A gente está trabalhando desde quarta-feira de uma forma incessante para formar uma equipe competitiva, uma equipe com a cara da cidade de Joinville e que vai nos representar e atingir o resultado que todo mundo deseja. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, né? Eu sou Maria, Aurélio aqui da Esporte Maria Web Rádio. Eu vou um pouquinho também, contrariando um pouquinho o nosso decano. Eu vi o time em alguns momentos da Copa Santa Catarina com alguns lampejos individuais e tal.
as opções do nosso treinador, né, o consagrado Ney Franco, às vezes não eram as melhores, em minha opinião, é claro. E vejo que com essa base ali, né, naturalmente com o campeonato estadual, que vai ter uma demanda de maior qualidade, já visto que os confrontos são em nível superior, né, eu vejo uma possibilidade de ter um time competitivo. E aí, em cima desse viés aí que eu gostaria de perguntar para você, né, que tem essa linha de trabalho, né, de um time competitivo e reativo, né? Assistindo os 7 jogos, né, que você viu desse elenco aí de base, o quanto você imagina que pode aproveitar esses jogadores para o seu estilo de jogo, né? Marcação, pós-perda, reatividade com velocidade de transição. Como é que você pode já, com o que tem na mão, porque a gente não pode trabalhar porque a gente não conhece de jogadores que estão vindo por aí. Essa é a minha pergunta. É uma pergunta muito bacana, Aurélio. Nós temos tempo, né? Então são 70 dias praticamente de uma pré-temporada, tirando ali os dias de festa ali, mês de dezembro ele fica, às vezes acaba ficando um pouquinho curto, né? Então mas são 70 dias, né? E a gente está tendo, os jogadores se apresentam dia 12, nós estamos tendo uma semana de muita conversa, final de semana, eu tirei praticamente ele final de semana para fazer pesquisa, para conversar com um amigo meu, entender porque alguns jogadores que têm qualidade de repente não tiveram aquele rendimento total aqui dentro de Joinville. Então liguei para vários amigos, conversei com os amigos e ficou comprovado que é um grupo aqui que, embora não tenha atingido o resultado, volto a dizer aqui, que todo mundo gostaria de ter, tem jogadores com boa qualidade técnica que podem ser aproveitados. Vou fazer com muita calma, todos os jogadores têm contrato, alguns vão estar se apresentando, tem algumas decisões que a gente já tomou aqui, o departamento de futebol daqui a pouco vai estar comunicando nos próximos dias, mas eu vou observar todos, vou observar os meninos da base, como eu falei, com muita calma, com muita cautela, porque às vezes a experiência me diz, né, que um atleta às vezes ele não tem um rendimento num determinado momento e daqui a pouco com o trabalho, com um companheiro, você acaba agregando um companheiro do lado dele, quando é uma situação setorial, esse jogador acaba tendo daqui a pouco um desempenho, né, acaba crescendo e é isso que a gente espera. Mas reconheço que nós temos que trazer jogadores que conheçam o campeonato, que conheçam o peso da camisa do Joinville, o que é representar a cidade de Joinville, isso a gente está falando para cada atleta que a gente conversa, porque é um desafio enorme e não basta estar somente envolvido. O atleta que vir para cá ele tem que estar comprometido com a causa de Joinville, se entregar totalmente, porque é uma jornada dificílima, mas é uma jornada que a gente vai terminar, se Deus quiser, com um final feliz. Queria só completar uma coisinha. Bom dia a todos. Bom dia a todos. O nosso decano, né, o Mira, ele comentou a questão dos contratos. É muito importante que a gente saiba. Nós temos no Joinville hoje 4 tipos de contrato, né? Os contratos que acabam no dia 5 de dezembro de 2024, alguns atletas estão. Outros atletas que o contrato termina no final do estadual. Outros atletas que a gente tem contrato até o final de dezembro de 2025 e principalmente os atletas de base que a gente tem contratos mais longos, né? O que eu comentei na época é que normalmente clubes, quando vão muito mal num campeonato, tinham o costume de mandar todos os atletas embora e gerar dívidas absurdas dentro do clube. Vão ter atletas com contratos que vão ter contratos rescindidos, vão ter atletas que vão ser emprestados, trocados, um movimento normal do mercado, mas nunca vai ser o fato de o atleta ter contrato ou não que vai determinar a permanência dele dentro do clube. É importante que se coloque isso para não parecer que a gente não vai demitir ou não vai dispensar um atleta simplesmente pelo fato dele não ter contrato. Porque essa foi uma prática, né, Mira? Você que é uma referência para todos nós aí, né? O futebol brasileiro fez isso por quase 40, 50 anos. Talvez seja por isso que os clubes brasileiros devem bilhões e bilhões de reais, né? Porque faziam uma campanha ruim, vamos mandar embora e deixa a justiça tomar conta. Maria, bom dia. Bom dia. Obrigado. Queria fazer
acesso da Série B para a Série A, daqui a pouquinho vai completar os 10 anos do título. Como o presidente falou, você é o símbolo, né, das vitórias do passado do Joinville, como é voltar uma data simbólica, um dia depois de completar os 10 anos. E é uma situação muito diferente daquele 2014, né? O Joinville já tinha a Série C, estava na Série B, conquistou o título da Série B. É uma situação esportivamente muito diferente e economicamente também. Você já entra pressionado no Catarinense para garantir vaga na Série D de 2026. Como lidar com isso? É uma coincidência muito bacana voltar nesse momento, né? O Joinville, ele me deu... Eu sou muito grato à cidade de Joinville, volto a dizer, as pessoas que fizeram o primeiro contato. Eu queria aqui até citar o ex-presidente Nereu Martinelli, que eu considero... tenho uma consideração muito grande por ele, até como meu pai também, né? Respeito muito ele, foi a pessoa que me trouxe para cá. E o sentimento é um sentimento assim, indescritível, sabe? Quando eu pisei aqui na arena, quando retornei aqui, sempre fui muito bem recebido aqui pelo torcedor de Joinville, muito bem recebido. Quando passava por Joinville, fazia as visitas aqui, uma receptividade e um carinho enorme. E só que é um Joinville diferente, é outro momento, né? É outro momento e a gente sempre vai estar pressionado na nossa vida, né? Eu falo para os jogadores que ao nascer você já é pressionado, você já toma uma tapinha na bunda ali para chorar, né? Chora aí, tem que ir, né? E, então a nossa vida é uma vida de pressão, é uma vida onde você sempre está buscando dar o seu melhor, às vezes não consegue atingir o objetivo, né? E o Joinville naquela época era um Joinville com um poderio econômico maior, uma cidade que estava, um Joinville acostumado, que ele já vinha com sequência de acessos, beliscando ali a Série B do Campeonato Brasileiro, beliscando a Série A, melhor dizendo, né? Mas era uma cobrança para a gente conseguir o título, né? De 2014, quando nós chegamos. Eu lembro que o primeiro treino aqui na arena, a torcida já pôs uma faixa ali, título, obrigação, né? Eu lembro, então já começamos pressionado. O início não foi fácil, eu acho que nós fomos vencer na quinta rodada, se não estou enganado, quarta ou quinta rodada, né? A gente foi vencer um jogo lá em Florianópolis contra o Avaí, era um jogo de vida ou morte já naquele ano, né? Então, só para ver como é o futebol, né? Futebol você sempre tem os desafios, tem as barreiras a ser ultrapassadas, né? Mas uma coisa que ela me dá muita esperança que a gente vai ter um ano muito bacana, é o sentimento do torcedor. O sentimento do torcedor, ele não muda, né? Ele cada vez aumenta. No sofrimento, você cada vez a paixão aumenta, né? Então, a paixão do nosso torcedor, o trabalho que vai ser feito aqui juntamente com vocês, com o pessoal da diretoria, do presidente até o mais humilde funcionário, é que vai fazer com que a gente resgate o JEC. Então, nós vamos trabalhar muito para que o JEC ele volte a ter os dias de glória, volte a ter essa festa bonita aqui na arena, que é a nossa catedral, né? E temos um sentimento agora que já passou, né? Eu falo às vezes que o jornal velho só serve para embalar o peixe no outro dia, né? Então a gente tem os sentimentos legais, tem a história do JEC é bonita, mas nós temos que reescrever outra história, né? Então é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós vamos nos empenhar muito. Estamos nos empenhando muito desde o primeiro dia que a gente chegou aqui, juntamente com todos aqui, com o Luciano, com os meninos do departamento lá do futebol de análise, né? Com o pessoal da comissão que eu tive o prazer de conhecer ontem, e vamos fazer um grande trabalho, eu não tenho dúvida, mas precisamos do apoio de todos. O clima do Joinville realmente mudou de 2016, quando você saiu daqui, para hoje, né, Emerson Maria? Mas o Emerson Maria também mudou, teve passagem pela seleção de base, teve uma passagem mais duradoura pelo Europa. Como chega o Emerson Maria hoje para treinar o Joinville? Qual é a principal motivação? E também tem uma pergunta para quem contratou o Emerson Maria. Como foi as conversas entre vocês, depois com o professor Emerson Maria, para chegar ao da Emerson Maria? O sentimento, o coração também falou alto por conta de 2014? Vou começar respondendo a tua segunda pergunta. Olha, foi um processo muito bacana, que eu até elogiei o presidente, o Ximenes, o Luciano, porque apesar do pessoal já me conhecer, nós conversamos 2 vezes por videoconferência. Primeira conversa, eu acho que durou mais de 1 hora, né, Ximenes? Mais de 2. Né, presidente? Mais de 2 horas, né? Porque geralmente o que acontece? Na maioria dos clubes,
pessoal ligava, tratava da questão financeira e não sei o que, e pronto, não conhecia, né? Então a gente conheceu, foi passado a questão do projeto, eu fiz indagações, foram feitas perguntas para mim também. Então conversei com o Luciano depois que nós terminamos aqui a conversa com o presidente, não, o presidente não participou da primeira conversa, né? Foi o Luciano e o Chimenez. Depois teve outra conversa que participou os 3 aqui. Acabou a conversa, eu fiquei falando com o Luciano para saber da questão do elenco, planejamento, né? O que estava sendo projetado para o JEC, né, para a próxima temporada, e foi uma coisa que me agradou bastante. Tinha procura de outras equipes e a partir do momento que o JEC procurou, eu mandei a pessoa que cuida dessas coisas para mim descartar, e a gente deu prioridade e avançamos nas conversas, né? Então, chego aqui no Joinville sabendo da realidade, então daqui a pouco não vai ter coletiva minha aqui reclamando de tal. A gente precisa melhorar as condições de trabalho lá no CT, que está sendo feita, né? A gente precisa dar uma condição de trabalho melhor para os atletas, isso aí já foi conversado, é importante pra caramba. A gente criar um ambiente de vitória, criar um ambiente positivo, né? Esquecendo as coisas que já passaram, que não adianta você estar ficando remoendo, né? Então, resgatar, na acepção da palavra mesmo, o Joinville, né? O Joinville ele precisa ser resgatado, e para isso ele precisa de pessoas empenhadas, pessoas que conheçam o clube aqui, como modesta à parte eu conheço, sei o que o torcedor espera do Joinville quando entra ali dentro das 4 linhas, sei da cobrança de vocês, sei da exigência, né, pelas equipes que passaram aqui, brilhantíssima aqui, então não tem como não fazer as comparações, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que é um novo momento e para a gente reescrever, e uma oportunidade de reescrever uma nova história, né? Então, o processo foi esse, né? O processo da minha contratação foi esse, e na sequência eu volto melhor e mais preparado do que o 2014, por incrível que pareça. Então, o Emerson de 2014, ele só tinha 2 anos como treinador profissional, né? Hoje não, hoje eu tenho 10 anos, 11 equipes, uma passagem agora pela Seleção Brasileira com o meu amigo Ramon, que está fazendo um trabalho muito bacana, né? Um trabalho bacana, um cara competente, aprendi bastante com ele, conheci várias pessoas, hoje eu tenho um conhecimento melhor do mercado, e uma coisa que é importante nesses anos aí, né? Quando comecei, eu tinha uma preocupação muito grande em aprender tática, aprender treinamento, então hoje eu tenho um conhecimento melhor do ser humano, né? O jogador é um ser humano, o jogador é uma pessoa que precisa de carinho, então é isso que a gente vai tentar dar para os atletas, né? Melhorar eles como ser humano, porque eu acredito que a partir do momento que você melhora a pessoa, você também melhora o profissional, né? Então isso, o mundo é outro, né? O mundo é outro, eu tenho uma filha hoje de 18 anos, então eu compreendo, né? Então hoje um menino de 18 anos que chega na categoria de base, né? Os conflitos que ele tem, os dilemas, será que eu vou vencer na vida? Às vezes você vai trabalhar com um atleta mais velho que tem problema pessoal, que está terminando um relacionamento e que está começando um relacionamento, que casou. Então, tratar o ser humano para que você tenha um atleta melhor. Isso aí que eu acho que eu melhorei bastante, né? Hoje eu tenho uma compreensão melhor de que sem você ter uma pessoa melhor, você não vai ter também um atleta que vai estar te dando resultado dentro de campo. Emerson, bom dia. Fred do Jornal Município de Joinville. Quando o clube anunciou, né, que tinha chegado a um acordo com você para o seu retorno, parte da torcida trouxe de volta que o seu nome estava no meio ali dos envolvidos da recuperação judicial. Dos 26 credores, 2 tiveram votos invalidados, você foi um desses que teve o voto invalidado, e o seu advogado, né, que te representou, votou em bloco e votou não, né, votou contra o processo ali da recuperação judicial. Eu queria saber, né, o que você pode falar para a torcida, né, para esses torcedores que ficaram com o pé atrás por conta dessa situação. E queria também outra pergunta com relação ali, né, à sua experiência na seleção brasileira, né, nos Jogos Pan-Americanos. Foi com um elenco que tem idade olímpica. Como que você vai utilizar essa experiência para trabalhar com os jogadores jovens, né, já que é um grupo jovem que o time tem hoje? Como que tu vai usar essa experiência no dia a dia? Quanto à primeira pergunta, são situações à parte, né? Eu sou um profissional,
sou um profissional do futebol. E essa questão aí da recuperação a gente acompanhava, mas eu não tinha muito contato com o advogado. Esse advogado que me representa, ele representa outros atletas também, né? E assim, eu não tive contato assim muito com ele e assim, não gostaria muito de estar falando sobre esse assunto. Agora, jamais, eu acho que eu tive um contato bastante aqui com os especialistas. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, uma pessoa muito íntegra, né? Então jamais eu iria atrapalhar o Joinville, jamais eu ia querer o mal do Joinville. Você pode ter certeza disso. E o torcedor também pode ter certeza disso. Eu prezo muito o Joinville, respeito o Joinville, aprendi a respeitar o Joinville quando era torcedor, quando eu comecei lá em Florianópolis, né? Em Avaí Figueirense. Então eu sei o que representa o Joinville e jamais eu queria ver o Joinville falido ou o Joinville mal, né? Eu acho que nós aqui, seres humanos, às vezes, né, muitos ficam felizes com o insucesso dos outros. Eu penso que nós temos que ter um futebol catarinense forte, porque isso faz com que os outros se organizem, né? E hoje surgiram novas forças dentro do futebol catarinense, né? Nós tínhamos, na época, os 4 grandes, hoje nós já temos o Brusque, nós já temos o Barra, que está fazendo um trabalho brilhante, talvez um dos melhores centros de treinamento aqui de Santa Catarina, né? Então é um exemplo positivo. E como eu falei para você, esse é um assunto que estava mais entregue aos advogados, mas o torcedor pode ter certeza que jamais eu ia querer o mal de Joinville. Em relação à passagem para a seleção, eu já tenho essa experiência, né, de trabalhar com jovens. Eu sou há 29 anos treinador, tenho 12 como treinador profissional e 17 como treinador de base. Então, trabalhando na revelação, no trabalho de construir o ser humano, de construir o homem também, né? E foi uma passagem bacana, foi um período muito legal. Agradecer mais uma vez aqui ao meu amigo Ramon, que me proporcionou isso aí. A gente fez um trabalho legal, fomos campeões do Pan-Americano. O Brasil não era campeão do Pan-Americano desde 87, quando Tafarel jogava na seleção brasileira. Então, nós fomos campeões do Pan-Americano. Não conseguimos o resultado no pré-olímpico, né, que era a classificação para a Olimpíada, mas foi uma experiência muito legal, experiência grandiosa, onde eu tive o prazer de realizar um sonho de criança, né? Sonho de criança que é representar a seleção brasileira. Acho que é o máximo, que é o auge, e foi uma experiência muito positiva, muito enriquecedora, e que eu espero agora, através dessa experiência, ajudar mais ainda e contribuir para que a gente possa conseguir os objetivos do JEC. Emerson, bom dia, Danuto Malavolta, da Esporte Mania Web Rádio. 2 perguntas. A primeira, eu queria saber se nesses 10 anos, durante todos esses anos em que um técnico caía, o teu nome sempre era ventilado. Se em em outras oportunidades o Joinville te procurou. E saber se são esses 2 detalhes. Essa tua experiência agora já como técnico e com mais contatos, e esse teu cuidado com os jogadores, com o ser humano e com os mais jovens, que pode ser o diferencial que pode trazer aí o torcedor novamente a acreditar de que o 2025 vai ser melhor que o Joinville. Prazer estar falando contigo, Danuta, tá? Bom dia mais uma vez. E sim, houve procura, só que tem uma particularidade, e as pessoas que já trabalharam comigo, elas podem comprovar isso aí, né? Geralmente, quando eu estou numa equipe, eu não saio, né? Já houve aqui no Joinville, quando eu estava nos bons momentos, eu não saio. Então, geralmente, quando o Joinville me procurava, eu estava empregado, então não teve como, né? E agora teve essa coincidência que eu estava analisando alguns projetos, e esse projeto do Joinville, ele me sensibilizou. É um projeto assim bacana, de credibilidade. O presidente está trabalhando muito aqui para recuperar o clube, né? Então, a gente resolveu encarar esse desafio de uma forma íntegra, né? Entrar total de cabeça aqui emergir, né? No mundo aqui do JEC, saber o que está acontecendo. É isso que eu estou até ficando lá no CT, para conhecer as pessoas e para fazer com que os jogadores novos aqui do JEC, os da base, os que participaram da Copa Santa Catarina e os que a gente está contratando, entendam o que significa o Joinville. Eu falei para um jogador ontem, só para vocês terem uma ideia, que a gente estava conversando, eu expliquei para ele: você sabe que é você ser um atacante de Joinville?
Você sabe o que é ser artilheiro no Joinville, você sabe o que é você ter uma bandeira, torcedor aqui gritando teu nome, você sabe o que você é ser amado pela maior torcida de Santa Catarina, pela maior cidade, você sabe o que é isso? Então, porque esse período que o Joinville ele não vem vencendo, ele, às vezes, principalmente os jovens, né? Os jovens eles têm uma memória, às vezes, muito curta e ficam naquela modinha, né? Então, falei para o presidente aqui, falei para o Luciano, para o Ximenes, que, poxa, você está retornando para hoje o Joinville está na 4ª divisão. Eu falei, não, eu não estou retornando para um time de 4ª divisão, estou retornando para o JEC. Então, o jogador, o atleta que vestir essa camisa, ele tem que saber que ele está vindo para o JEC, né? Que independente da divisão, é um dos maiores clubes de Santa Catarina, um clube que ele tem 2 títulos nacionais. Né? É o clube octacampeão dentro do estado, que dificilmente alguma equipe vai alcançar, né? Então, é esse sentimento que a gente vem passando por jogadores, né? Logicamente, com esses jogadores jovens, eles precisam ter em volta jogadores com um pouco mais de rodagem, jogadores mais experientes, que dê esse suporte emocional, é isso que a gente está buscando. Jogadores que conheçam o campeonato catarinense. Estava falando, nós vamos jogar 11 jogos e pode ter certeza que desses 11 jogos, 5, 6 jogos, 4 jogos vão ser embaixo de chuva, campo lameado. Você joga lá em Chapecó tomando pancada, joga lá em Concórdia, tem uma rivalidade local, né? Nosso campeonato ele tem uma particularidade que a maior força às vezes não está na capital, isso eu falo lá, os caras ficam loucos, eu falo para eles, às vezes a maior força está dentro do interior, as maiores torcidas são do interior, né? Então você vai jogar em qualquer local aqui, você vai jogar em Lages, você vai jogar agora em Rio do Sul, tem torcida lá, não é um estádio o estádio é dividido, né? E às vezes a maior torcida é da equipe local, é um campeonato duríssimo, onde você tem que ter mini metas, né? Você tem que ter mini metas. Não vou chegar aqui para vocês aqui, nós vamos estar brigando pelo título. Logicamente que o Joinville ele tem que mirar o sol, como eu falo, né? Uma frase que eu sempre uso aqui, novamente eu vou usar. Nós temos que mirar o sol para alcançar as estrelas, né? Então sempre mirar o máximo. Mas nós temos metas definidas, né? Que primeiro conseguir o nosso calendário para o ano que vem, porque a cidade de Joinville não pode ficar sem futebol, né? Não pode ficar sem futebol um ano todo. Então, é isso que a gente vai passar para os jogadores, mas sempre passando para eles do peso, da tradição e do que representa o Joinville. Emerson, bom dia, tudo bem? Em primeiro lugar, fico muito feliz em tê-lo de volta ao clube do nosso coração. E eu tive a honra de, em 2014, estar presente em todos os jogos. Eu acompanhei diretamente, lembra, as concentrações, treinamentos. Eu tive a felicidade de ver o seu trabalho, muito dedicado, muito estudioso, né? Sempre foi muito estudioso. E naquela época, realmente, a gente viveu grandes emoções. Eu lhe pergunto agora, para 2024, 25, você traz alguém do seu, né, que trabalha junto contigo para participar da comissão técnica, falar um pouquinho sobre o Campeonato Catarinense, como você falou, o principal objetivo. Quem você enxerga hoje? Você já falou aqui do Barra, mas quem são os principais adversários do JEC? Como é que você enxerga eles? Você já estudou isso? Porque a gente, quando me falaram, o Emerson Maria está voltando, eu achei sensacional, porque conhece o Campeonato Catarinense, conhece o clube, né? Vai dar um pouquinho de guarda-chuva para esse momento, porque está chovendo muita crítica no clube e a gente precisa de alguém que tenha um guarda-chuva forte. O seu guarda-chuva é muito forte, né? Então as pessoas confiam em você. Então, como é que está essa questão do estudo do Campeonato Catarinense? Se vem alguém junto contigo e o esquema tático? Qual é o esquema do Emerson Maria? Mudou em relação a 2014? Tem alguma mudança? E se o Kennedy hoje também tem várias perguntas aí? Pode ser o futuro Edgar Júnior do JEC? Bom dia, Charles. Sem dúvida nenhuma, foi um período memorável, né? Você teve o prazer de acompanhar, vocês iam na viagem, via o ambiente ali, a integração de todos, né? Nós tínhamos uma comissão técnica muito experiente na época, Toninho Camarão, professor Sérgio Ramírez, Ramon, César Sampaio, Léo Franco, né? Então, às vezes se fala na figura do treinador, né? Se fala na figura do treinador, mas nós tínhamos uma equipe de trabalho fantástica
e volto a dizer, do presidente até o mais humilde funcionário, todo mundo muito comprometido. E até teve uma coisa bacana que eu falei para eles, que quando nós conseguimos o acesso, havia uma programação para a gente sair do aeroporto direto para o centro de eventos, né? E os jogadores e nós da comissão técnica, não, nós vamos lá no CT buscar os funcionários. Aí a gente foi lá no CT, buscou os funcionários para ele ir conosco na carreata, né? Então, havia uma união muito grande, né? E eu acredito muito nessa energia, né? E é isso que a gente está buscando e falando para as pessoas, né? Falando para as pessoas. Há um clima, às vezes, muito discreto aqui no Joinville. Eu falo aqui, falei para o presidente, falei para Pachimendes, para Luciano, que quando o Joinville vencia, a cidade amanhecia diferente, né? A cidade amanhecia diferente, né? A cidade amanhecia feliz, né? Sorridente. Então, é isso que a gente está buscando, né? Recuperar essa autoestima do nosso torcedor. Mas só vamos recuperar, a gente sabe, que com vitória, não adianta. Com vitória, o torcedor não aguenta mais, né? Isso aí eu tenho bastante consciência, né? E tentando formatar uma equipe guerreira, uma equipe que conheça os valores aqui da cidade, do Joinville, para que a gente possa conseguir essas vitórias que vão fazer o clube recuperar o seu espaço dentro do cenário nacional, porque é uma camisa pesada, como eu falei, uma camisa pesada que não merece estar onde está. E a tua primeira pergunta, desculpa, a tua primeira pergunta foi... o Campeonato Catarinense. Campeonato Catarinense. Pô, é muito interessante a tua pergunta. Eu divido hoje o Campeonato Catarinense da seguinte forma, tá? Nós temos as 5 equipes que disputam a Série A, B e C, que elas saem na frente, até porque o campeonato está terminando agora, já termina com uma base, um poderio econômico maior. Só que a gente sabe que no futebol só o poderio econômico ele não é o suficiente. Temos vários exemplos aí, né, dentro do futebol brasileiro. Com criatividade, com trabalho, a gente pode superar isso aí. E é isso que a gente vai tentar fazer. Largando na frente, com 70 dias de uma pré-temporada, que é um tempo suficiente para que você conheça verdadeiramente o que você tem em mãos, né? Fazendo as correções, fazendo os amistosos, fazendo os jogos treinos. Para ter uma ideia, nós vamos ter 70 dias de uma pré-temporada e 42 dias da primeira fase. O campeonato é um torneio praticamente, né? Não é um campeonato, é um torneio, com jogos quarta, domingo, não tem tempo para você fazer as correções. Então, as correções maiores têm que ser feitas agora para você entrar já com a tua equipe formatada dentro do estadual. E depois eu vejo outro bloco de 6 equipes que brigam pelas 3 vagas da Série D do Campeonato Brasileiro. Aí você vai dizer, você já vai estar mirando numa dessas vagas? Não, nós vamos estar mirando às vezes no máximo, mas nós temos que ser realistas, né? É expectativa e realidade. Então, jamais a gente vai ser irresponsável e dizer que nós vamos formar uma equipe que vai brigar pelo título. Agora, a partir do momento que a gente consegue entrar entre os 8 primeiros, aí nós temos a arena, nós temos o nosso torcedor, nós temos a tradição, né? E tudo pode acontecer. A gente pode, de repente, beliscar algo a mais. Mas, volto a dizer, expectativa e realidade. A nossa expectativa ela não pode ser maior do que a nossa realidade. Nós temos que trabalhar com os pés no chão. E é isso que a gente está fazendo, né? Em relação a sistema tático, né? A gente estava conversando, eu gosto de falar de modelo de jogo, né? Porque teve momentos aqui que nós trabalhamos no 4-3-3. Nós iniciamos com, até sendo, não querendo ser saudosista, mas nós iniciamos com Francis, Fernando Viana e Edgar Júnior. Era um 4-3-3 puro, nós começamos, né? E nós terminamos, daqui a pouco, nós tínhamos um lateral esquerdo ofensivo, que era o Saci, né? Era uma equipe muito ofensiva, a equipe do estadual, né? E depois, com a vinda de outros atletas, nós tínhamos o Rogério, que era um lateral um pouco mais defensivo, o Ratinho, que era um lateral mais ofensivo, que atacava a profundidade. Nós tínhamos sempre um centroavante, né? O Ora Edgar Júnior, terminou com... Ora Edgar Júnior, não, começamos com o Fernando, depois veio o Jael, que foi muito importante para nós, né? E a importância do grupo, né? Houve até uma preocupação muito grande naquele momento, quando o Jael machucou, teve uma lesão gravíssima, ele era artilheiro do campeonato, e ele machucou faltando 13 rodadas para acabar.
E a gente tinha um coletivo tão forte que o Fernando Viana entrou, deu conta do recado e acabou sendo um dos destaques da equipe, né? Então a gente tinha um grupo, eu acredito muito nisso, não numa equipe, num grupo, né? E só para terminar, a gente terminou fazendo um quadrado no meio campo, que jogava com o Everton, tínhamos o Marcelo Costa, um volante mais de contenção, um volante mais de saída, que era Naldo e Anselmo, que se completaram, uma das melhores duplas de volante que eu trabalhei, né? Dois se completavam, né? Uma defesa muito sólida e, curiosamente, era um time... a gente vai trabalhar na reação, vamos trabalhar na reação, está defendendo, todo mundo vai defender, nós vamos jogar pelo resultado, não vai jogar bonito, não, vamos jogar pelo resultado, nós queremos vencer, nós precisamos vencer, para que a gente dê a confiança para o torcedor, que a gente traga você junto conosco, que a gente resgate a autoestima desse clube, nós precisamos vencer, então nós vamos jogar para vencer, e quanto ao modelo do jogo, nós queremos uma equipe que marque forte o adversário, que pressione aqui dentro da arena, que traga o torcedor junto com ele, né? Que seja uma equipe impositiva aqui dentro da arena, né? Então isso a gente vai buscar muito aqui. Isso, o torcedor às vezes sente falta disso aí. O torcedor gosta de Joinville, né? Isso aí eu posso dizer porque isso eu já sofri na pele, né? E com a bola a gente quer jogadores também de qualidade, como nós tínhamos, né? Como eu estava citando agora, nós tínhamos o Marcelo. Era uma equipe só reativa? Não era. Como é que eu vou ter uma equipe só reativa com o Anselmo, com o Marcelo Costa, com o Edgar Júnior, com o Everton? Então nós tínhamos uma equipe que tocava bem a bola, trabalhava bem a bola, né? Goleiro que sabia jogar com os pés, que era o Ivan, depois o Oliveira também, que foi meu goleiro, sabia jogar com os pés também, né? Uma defesa, uma equipe boa que se imponha na bola parada, né? Que tem atenção na bola parada, que define. Já tem os dados aqui dos gols que nós tomamos, acompanhamos, nós tomamos, dos 10 gols que nós tomamos 8 gols de bola parada, né? 8 gols de bola parada, então nós vamos trabalhar muito para corrigir isso aí. Tem uma bola parada ofensiva também, essa equipe fez bastante gol de bola parada, temos um zagueiro que fez gol de cabeça, que é o Carlos Alexandre, temos jogadores que batem bem na bola, que eu já conheço, que é o Chagas, e por aí vai. Então, nós já temos mais ou menos mentalizado o modelo de jogo que a gente quer, mas o esquema de jogo, às vezes, é o atleta que vai dizer, né? Em relação ao Kennedy, nós não podemos estar pressionando o menino, é um menino de 18 anos, né? Menino de 18 anos, eu falei, tem 20 anos, 18 anos é o Eric, né? Então, eu tenho uma filha de 18 anos, então eu sei o que o jovem pensa hoje, né? Então, e eu sei o que é representar a camisa do Joinville. Então, é um atleta que ele está nos nossos planos, vamos trabalhar, a gente viu a qualidade dele, viu alguns pontos que nós temos que aprimorar, né? que evoluir, porque é uma idade muito bacana, mas é uma idade, às vezes, dos conflitos, né? Então, você não pode, às vezes, muito pressionar, que você acaba queimando o menino, né? Então, a gente vai dar um suporte para ele, agregando jogadores mais experientes, mas eu trato da mesma forma, tanto o jogador experiente como o mais jovem, meritocracia, né? Então, se fizer por merecer, ele vai jogar, vai ter as oportunidades, mas eu vejo que é um menino de muito potencial. Tudo bem, Emerson? Bom dia para você, bem-vindo de volta. É um prazer falar contigo, Miro Souza, da CB de Joinville, ao vivo, no Notícia da Manhã. Para quem está em casa nos ouvindo, o pessoal comemorou muito a torcida à sua volta. E em relação, dentro ainda da pergunta do Charles, expectativa para 2025. O que o Joinville pode entregar para esse torcedor em 2025? Se criou uma atmosfera que, como você disse, em Santa Catarina não tem igual, estreia contra o Concórdia com mais de 8 mil torcedores, nenhum outro time faz isso em Santa Catarina, e esse torcedor, como você mesmo disse, está magoado neste momento. Há 10 anos o Joinville estava levantando o título junto contigo, e você volta e chega a retomar também esse sentimento dentro do torcedor. Expectativa para 2025, você acompanhou o trabalho do Ney Franco aqui na Copa Santa Catarina, você trouxe números também da campanha do Joinville. O que o Everson Maria vai fazer diferente de 2014, ou repetir o que fez em 2014, e o que o Everson Maria vai fazer diferente do que o Ney Franco entregou na Copa Santa Catarina? Obrigado. Respondendo de trás para frente, volto a dizer, eu sou muito grato ao legado que o Ney deixou. Mas a questão de resultado, não, cara, eu já saí de trabalhos onde eu não saí vitorioso, mas eu deixei um legado, eu deixei um caminho, né? E o Ney deixou um caminho. Ele deixou um caminho, fez um trabalho legal, foi um trabalho de reconstrução, muito difícil, então eu sou muito grato a esse profissional. E, cara, eu não prometo nada, cara, eu não prometo nada em termos de resultado, eu prometo, sabe o quê? Eu prometo muito trabalho,
né? Não adianta nada a gente estar criando uma alta expectativa aqui. Agora nós vamos trabalhar muito, e o que a gente vai fazer? A gente agora está se integrando totalmente no planejamento e na formação do time. É etapa, não adianta eu estar projetando já ano que vem, primeiro jogo, não adianta. Depois é o quê? Depois é quando começar o dia 12, cada treino a gente ser melhor e progredindo e tendo pequenas vitórias, depois nos amistosos, né? Então, aí tem um jogo de estreia, que é importante para você estrear bem, você ter um campeonato tão curto. Às vezes os 3, 4 primeiros jogos é importante você largar bem, né? Para que você resgate a autoestima do torcedor e tire e afaste de vez esse fantasma de desconfiança, né? Então é isso que eu posso passar para o torcedor aqui de Joinville, né? Que me conhece, que eu acho que eu tenho credibilidade. É isso que nós todos vamos fazer, Quando eu falo eu aqui, estou sendo até injusto aqui, do presidente aqui, o Ximenes, o Luciano, o pessoal lá do CT, nós vamos trabalhar muito de mãos dadas aqui, para que a gente possa juntos e unidos aqui, contando com o apoio de vocês e com o nosso grande craque, que é o nosso torcedor, né? Que ele se associe, que ele confie, que ele nos ajude, porque o Joinville, mais do que nunca, né, na sua história, ele está precisando do seu torcedor, do seu torcedor, e nós vamos retribuir como? Com muito trabalho, com muita entrega e com muito comprometimento. Emerson? Opa. Seja bem-vindo novamente, o William da TV Eventos. Emerson, só para a gente poder encerrar, pegando esse contexto aqui de tudo que foi falado, a gente acompanhou agora na Copa Santa Catarina, até mesmo parafraseando o presidente, que o maior patrocinador do clube é o torcedor. O torcedor abraçou a equipe no início da Copa Santa Catarina e a gente viu, né, o público que começou para o público que terminou. Resultados em campo, a gente observa também que o torcedor, ele também traz essa sinergia com a equipe. Como que você pretende trabalhar isso? Porque até mesmo psicologicamente, como já foi dito aqui, às vezes o clube já entra em campo na primeira rodada pressionado por resultados. Já na primeira partida já tem aquela pressão por resultados. Como que você pretende trabalhar isso internamente, se você puder falar sobre isso, o lado psicológico também com o elenco que vai ser construído? Olha, outra pergunta bem interessante. Quem está chegando agora não tem responsabilidade, não pode carregar o peso de 10 anos, né? Foi isso que eu falei quando eu cheguei aqui e no primeiro treino, como eu falei, tinha uma faixa da torcida nos cobrando o título. Pô, eu estava acabando de chegar, muitos atletas acabando de chegar, né? Então a gente não pode estar depositando nesses jogadores o que aconteceu no Joinville nos últimos 10 anos. Então, no primeiro momento é passar confiança, passar tranquilidade. Nós temos pessoas aqui muito experientes aqui, né? Que vão me ajudar a fazer isso perante os atletas, né? Então é passar tranquilidade, fazer com que o atleta se sinta acolhido, não acomodado. Eu sempre falo que quem quer vencer na vida, quando coloca a cabeça no travesseiro, tem que dormir preocupado com outro dia, né? E amanhecer o dia, o leão tem que sair atrás tem que sair atrás da presa, não tem jeito, né? Então é com esse espírito que nós vamos trabalhar e mentalizar os atletas, né? Jogar aqui dentro da arena não é fácil, e ainda mais com a torcida que está magoada, está pressionada, quer resultado imediato, né? E a gente não vai, como eu falei para você, não vamos sair do 0 para o 10 num estalar de dedos, né? Então não tem milagre no futebol, isso eu posso dizer para vocês agora, um pouco mais de experiência, posso dizer, não tem milagre, não tem mágica, o que tem é trabalho, e isso aí a gente está trabalhando, todos aqui estamos trabalhando 24 horas pelo bem do Joinville, para que o Joinville se recupere o mais rápido possível e volte a dar alegria para o nosso torcedor. Mas não tem jeito, o que vai resgatar o torcedor aqui, que vai fazer com que ele confie, são as vitórias, cara. São as vitórias, é uma equipe guerreira, uma equipe que ela encare os desafios com coragem, que represente bem o seu torcedor, né? Então é isso, não tem muito segredo, não tem o que está prometendo muito aqui, né? Que a gente vai fazer, como eu falei
aqui desde o início é trabalhar muito para que a gente possa colocar o Joinville no lugar que ele merece. Emerson, só pegando o gancho da pergunta do William, falaste que os novos obviamente não vão vir com essa pressão, mas os que aqui estão, né, e que ficarão, eles estão com essa pressão, né, de ter feito uma campanha péssima, de não ter chegado, ter sido eliminado com uma rodada de antecedência. Essa é a fórmula também para lidar com esses atletas, que obviamente cada um sabe do seu potencial, mas assim será também a forma de lidar com os atletas que ficarão e serão os remanescentes para 2025? Não, eu acho que fortalecendo o coletivo ele vai fazer com que o individual apareça, né? Então, não acredito em Salvador da Pátria, eu exemplifiquei aqui os melhores momentos do Joinville. O Joinville teve equipes coletivamente boas, né? Até na época aqui Poxa, esqueci de falar aqui, quando eu falei do Fabinho aqui, eu queria estar homenageando também o Marcão, também, cara que fez parte da equipe da Conquista, né? O cara que eu aprendi a respeitar, admirar, né? Mas mesmo na época do Nardella, que é o maior jogador aqui do Joinville, né? Nardella tinha Lico. Poxa, se eu estar citando aqui, eu vou estar cometendo injustiça, né? Tinha uma baita equipe, jogadores que faziam a qualidade dele, né? Depois, Geraldo Pereira, Paulo Egídio, Cláudio José, eu vou matar o torcedor aqui de saudosismo, né? Mas então eram grandes equipes onde o coletivo era forte. E equipes mentalmente muito fortes também. Houveram momentos que o Joinville não era favorito para ganhar o título, na época do Octa, né? Lá em Florianópolis, agora vai dar. E não dava. Era uma equipe muito fria, uma equipe muito calculista, né? Que é uma característica aqui da colonização alemã, né? O povo, assim, é isso, é um povo muito frio, que acredita em trabalho, né? Então, é isso que a gente vai passar para o atleta. Vamos jogar aqui na arena aqui, e não adianta, às vezes, a gente está querendo jogar no ritmo do torcedor. Nós temos um ritmo, então, às vezes, não adianta estar acelerando muito o jogo, não adianta estar muito ansioso, nós temos que ter tranquilidade, porque o jogo do Catarinense não adianta. Eu vou estar cometendo um tipo de responsabilidade que nós vamos estar goleando, que não vamos estar conseguindo. Então, jogos com placares muito apertados, né? E até usando aqui, usando o exemplo da Copa Santa Catarina mesmo, os dois finalistas da Copa Santa Catarina, o Jack não perdeu para nenhum dos dois. E foram jogos, vocês sabem melhor do que eu, que foram decididos em detalhes. Até o próprio jogo do Concórdia aqui foi decidido num erro de arbitragem. A gente poderia ter vencido o jogo do Concórdia aqui, teve um erro de arbitragem, né? Então, só para você ver como, né, o futebol ele é feito de detalhes e não adianta estar se responsabilizando os atletas por insucesso, né? Quem perdeu foi o todo, assim como quem ganha é um todo também, né? Então, é isso que a gente vai estar passando para eles, dando tranquilidade. É um novo recomeço, foram águas passadas, vamos aproveitar o que foi feito aqui de positivo, fazer as correções, né, para dar sequência aqui nessa jornada e que essa jornada termine com um final feliz. Minha pergunta é para o Luciano aqui, em relação ao elenco. Houve alguma nova, digamos assim, saída de algum atleta que ainda não vão sair mais atletas? Já estão chegando novos atletas? Quais são, porque provavelmente, talvez o torcedor não saiba, essa construção do novo elenco ela é feita em parceria com a nova comissão técnica, com a presença do Emerson Maria, né? Acredito que mais ou menos o trabalho deve ser nesse formato. Aguardar o treinador para, junto com ele, construir esse novo elenco apresentando os nomes, né? Esse trabalho já começou, já existem atletas pontuais para vir, já estão encaminhados. Óbvio que você não vai falar o nome, mas quais são as posições mais carentes que foram conversadas aí nessas reuniões que vocês já fizeram? Bom dia, Charles, obrigado pela pergunta. De fato, nós já sabemos quem irá permanecer no elenco, porém, como já foi citado aqui anteriormente, todos os atletas têm um contrato ainda vigente. O contrato mais curto é até dia 5 de dezembro, então são coisas que estão sendo discutidas internamente, né? Obviamente que nós, em relação ao mercado, nós já estamos atacando o mercado, já existem conversas,
bem adiantadas, jogadores já com pré-contratos assinados, porém a gente vai pedir um pouquinho aí para torcedor guardar aí, para a gente estar anunciando esses nomes e as carências também que a gente detectou no elenco. Deixa eu, só para... O Emerson podia falar que ele não veio, que ele trouxe, né, Emerson? Poxa, esqueci aqui meu parceiro. É verdade. Auxiliar. Meu parceiro. Poxa, cara. Você também fez 50 perguntas, pô? Como é que vai lembrar de tudo, né? Como é que vai lembrar de tudo? 50... Com saudade de fazer pergunta para o amigo. Poxa. Quem está vindo comigo é assim, eu não tenho preconceito nenhum em trabalhar com comissão da casa, então foi um ponto até que a gente discutiu, né? Quando eu venho para o Joinville em 2014, eu venho sozinho, né? E trabalhando junto com a comissão, o professor Ramírez, a gente conseguiu os objetivos aqui do clube aqui, trabalhamos junto e hoje somos grandes amigos. Toninho Camarão, que eu falo até hoje, Ramon, César Sampaio, por aí vai, né? E quem está vindo comigo chama Rafael Rodrigues. Ele foi meu jogador na base do Figueirense. Trabalhou comigo em 2002, a gente conheceu em 2002. E a formação dele é preparação física, mas ele está vindo para trabalhar com o professor Walter Grasman, que é um baita de um profissional, um cara muito experiente, um cara que tem um carinho muito grande dos jogadores. Então o Rafael está vindo comigo. Ele trabalhou, o último clube dele ele estava comigo no Anápolis, mas ele fez o catarinense pelo Ercílio Luiz, na comissão do Raul Cabral, né? Natural de Florianópolis. Ele não se apresentou ainda porque ele está resolvendo algumas situações particulares, mas acredito que deva estar chegando aqui amanhã e vai integrar a nossa comissão. Só para fechar, contribuir, relacionado à infraestrutura, né? Lógico, nossa missão incessante de dar infraestrutura para toda a equipe de trabalho lá, principalmente no centro de treinamento. Obviamente a gente não conseguiu implementar o que nós gostaríamos esse ano lá, através do nosso patrocinador que tínhamos, que deveria ter um terceiro campo, pintura, isso não aconteceu, os senhores já sabem o motivo. Mas nós conseguimos fazer algumas benfeitorias importantes, que já vão de alguma maneira vão refletir lá no ambiente, né? Nós conseguimos reformar todos os quartos do centro de treinamento, então pintura de todos os quartos, adequações de instalações elétricas que estavam já deteriorando, então foi feito todos esses investimentos lá. Estamos restaurando e vamos reinaugurar a academia lá do CT, que estava condenada, com risco de queda. Então no último semestre a academia foi deslocada, foi feito externamente, uma academia de um parceiro nosso da cidade. Volta para lá, o que dá uma comodidade de deslocamento, né? Você sai do treino, já faz toda essa instalação. E também, a partir de amanhã, começa uma revitalização no gramado nosso, para receber os atletas, que eles chegam dia 12, mas não vão para o campo já dia 12, né? Vão uma semana seguinte, então o gramado tem condições mínimas aí, satisfatórias para um bom treinamento. E na Arena Joinville aqui também, a gente vai iniciar o tratamento do gramado, programado para outra segunda-feira iniciar, e aí até final de dezembro ter um tratamento adequado para a gente jogar, porque vocês lembram que ano que vem nós vamos ter um gramado sintético aqui depois do estadual. Por fim, foi uma... Eu falei do quê? Depois da Série D. Por fim, o que o Francisco comentou, até sobre a contratação do Emerson, eu não participei da primeira reunião, né? O Ximenes com o Luciano conversaram com alguns nomes, incluindo o Emerson, me chamaram para a segunda conversa, o que foi uma satisfação também, foi uma conversa longa, onde a gente pôde conversar muito sobre o momento de carreira do Emerson, o momento do clube. Para mim faz todo sentido, não adianta trazer só porque ele foi vencedor aqui em 2014, óbvio que isso é muito bom, mas isso não se sustenta, né? Teríamos que entender o momento do Emerson, o momento do clube, para um alinhamento de expectativa de ambos. A partir dali ficou muito claro que o Emerson queria vir para cá, e nós queríamos ele, e coube a mim negociar com o empresário dele, ainda naquela semana, que também foi muito solícito. Agradeço o Emerson por ter se adequado, inclusive financeiramente, à realidade do clube, nesse momento de retomada e reconstrução. Então, tão logo a partir dali, já descobri que o Emerson já tinha visto, depois da nossa conversa, os 7 jogos nossos, aí não parou mais de trabalhar. Ele e o Luciano diariamente estão juntos, e eu com o Felipe Ximenes também, dando o suporte necessário, assim que eles necessitem.
É isso, pessoal. Obrigado pela presença. Vamos em frente. Bom trabalho a todos.